Pessoal, dando uma rápida passada nas notícias de Dragon Ball, nós temos que este Goku da vida real é assustador e prova que é melhor ficar com o anime mesmo. Sem sombra de dúvida, Dragon Ball é uma das franquias mais famosas do mundo. Nela, acompanhamos a história de Goku, um ser alienígena que, ao estilo de Superman, é enviado para a Terra ainda bebê, aprendendo a lidar com as diferenças existentes em nosso planeta. Criada pelo falecido Akira Toriyama, a saga dos Saiyajins tornou-se tão famosa que constantemente ganha adaptações pela internet. Assim, o ilustrador digital chamado Isaías Silva utilizou seus talentos no Photoshop para criar uma versão supostamente realista de Goku, alcançando um resultado que beira o assustador. E como você ainda está conferindo em sua tela, podemos ver uma espécie de brincadeira realizada pelo ilustrador Isaías Silva. A edição do artista possibilita aos seguidores assistirem ao processo na íntegra, mostrando o trabalho gradual de cobrir o rosto do personagem com texturas que lembram uma pessoa de verdade. No fim, o resultado surpreendeu alguns internautas de forma positiva, que deixaram alguns comentários desse processo que ele está fazendo, como por exemplo, um disse: "A imagem é tão real que me deixou traumatizada de verdade". Já outro disse: "Por que você usou seu poder para um mal tão grande?". E você, o que você achou desse Goku da vida real? Comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? E passando para a próxima notícia, você sabia que o Gohan tem uma transformação oficial de Super Saiyajin 3 em Dragon Ball? Pois é, o Gohan Super Saiyajin 3 de Dragon Ball é uma das transformações mais brutais que você verá entre as transformações tradicionais. Goku é um personagem que nos surpreende mesmo vindo da morte. No último arco de Dragon Ball Z, ele apareceu na Terra por apenas um dia com o presente da vovó Uranai e nos mostrou uma maravilhosa transformação que é a transformação do Super Saiyajin 3. Até então, o mais poderoso que tínhamos visto era Gohan, que quando ficou irritado na batalha contra Cell, alcançou a fase anterior dessa forma. A partir desse momento, vimos muito pouco dessa transformação, sendo que Gotenks, que é a fusão de Goten e Trunks, a realizou no mesmo arco lá da saga Buu, mas não foi muito útil, pois ainda não a dominava perfeitamente. E apesar de existirem guerreiros mais fortes do que a fusão dos pequenos Saiyajins, como Vegeta e Gohan, nunca vimos esse par executando a brutal transformação do Super Saiyajin 3. No entanto, há uma ilustração que nos mostra Gohan com essa forma e talvez poucos a conhecessem. Ela não é canônica, mas ela é oficial, então podemos considerá-la como uma conquista de Gohan, já que sabemos que o filho de Goku recentemente elevou seu nível nas aventuras de Dragon Ball Super, tanto no mangá como naquele filme do Super Hero. E esta transformação de Gohan que está aparecendo em sua tela, ela foi projetada para Dragon Ball Heroes e também o Dokkan Battle. Como vocês já devem saber, estes títulos são oficiais porque fazem parte da franquia, mas não são canônicos, pois o jovem Saiyajin não alcança esse estado no mangá ou no anime. Essa forma do Gohan Super Saiyajin 3 é brutal. Cada um dos elementos que vimos na transformação de Goku estão presentes na execução de seu filho mais velho, e o cabelo está farto, o aumento das maçãs do rosto que muda a expressão facial, o que faz parecer um vingador da raça Saiyajin. E uma outra notícia, nós temos que o autor lá de Slam Dunk recria a capa do mangá. E Dragon Ball está prestes a ganhar uma nova versão de sua capa de mangá, e o responsável por essa recriação é ninguém menos do que o autor de Slam Dunk. A notícia tem agitado os fãs de ambas as obras, que aguardam ansiosamente para ver como será essa releitura, sendo que a editora Shueisha anunciou que Takehiko Inoue, criador de Slam Dunk Vagabond, será o 36º artista a participar dessa Dragon Ball Super Gallery. O projeto, em celebração ao 40º aniversário de Dragon Ball, consiste em cada mês um mangaka diferente e recriar uma das 42 capas da obra de Akira Toriyama. E o último artista a participar desse projeto foi Toyotaro, ilustrador do mangá de Dragon Ball Super, e a arte de Inoue será divulgada na próxima edição da revista Psycho Jump. E o dublador de Goku disse ter gravado 80 horas de diálogos de Dragon Ball Sparking Zero. De acordo com Sean Schemmel, voz americana lá do Saiyajin, foram 80 horas no estúdio. Nós sabemos que o mal de todo Saiyajin é falar de menos e bater demais, mas o dublador americano de Goku teve bastante trabalho em Dragon Ball Sparking Zero. Sean disse que gravou mais de 30 horas para dar voz ao protagonista da saga. Essa informação foi divulgada pelo próprio autor em uma transmissão divulgada nas redes pelo portal Screen Time. Como você ainda está conferindo em sua tela, o primeiro tweet, nós temos que Sean, que é a voz inglesa lá por trás de Goku na série Dragon Ball, disse que dedicou de 60 a 80 horas em Sparking Zero como dublador. Ele também disse: "Vocês vão amar". E no segundo tweet nós temos: "O que eu posso dizer legalmente sobre Sparking Zero é que vocês vão amar. Foram de 60 a 80 horas nisso como dublador. Talvez tenha sido mais. Será incrível, não posso falar para vocês sobre nada. Só acho que vocês vão amar e eu vou transmitir nesse canal quando for lançado". No site da UOL, nós temos os 7 games que mantêm histórias oficiais de animes.
A War reuniu uma lista de jogos de videogame que seguem as histórias oficiais de seus animes e que permitem ao game otaku reviver grandes momentos de suas histórias favoritas. E o primeiro jogo que ela trouxe foi Dragon Ball Z Kakaroto. Desde sempre, jogos de Dragon Ball tentam recontar os eventos lá do anime, como na trilogia Legacy of Goku lá do Game Boy Advance, ou em Dragon Ball Z Tenkaichi Budokai. Porém, nada chega aos pés da adaptação feita no recente Dragon Ball Z Kakaroto. A ideia desse game é recontar todos os eventos a partir de Dragon Ball Z, a partir do encontro de Goku com seu irmão Raditz, até a derrota de Majin Buu. Para deixar o pacote ainda mais completo, DLCs foram lançados, incluindo os especiais de Trunks do futuro, de Bardock e também do arco de Goku lutando contra Piccolo Jr. no torneio de artes marciais. Teve até um extra com a luta contra o Buu lá no final do anime, e Kakaroto permite ao jogador explorar um mundo vasto e parecido com o que se vê no anime. O controle dos combates é próximo aos jogos de luta 3D da franquia, ainda que seja um pouco repetitivo, é uma ótima alternativa para os fãs acompanharem a trajetória de Goku lá na série. E o último jogo que eles trazem nessa lista de 7 jogos é Dragon Ball Advanced Adventure, lá do Game Boy Advance. Se Dragon Ball Z Kakaroto adapta tudo que temos de Goku adulto, o clássico Advanced Adventure lá do Game Boy Advance transpõe toda a aventura lá de Goku pequeno para os jogos. O jogo aqui é uma espécie de gênero de jogos com um personagem avançado na tela e batendo nos infinitos adversários que aparecem. Goku passa por todos os lugares que marcaram o começo de suas aventuras, como a Torre lá dos Músculos e a base do exército Red Ribbon. Normalmente o jogador avança em fase 2D enfrentando inimigos até que a jogabilidade muda dos chefes. Aqui o game se torna um jogo de luta mais tradicional, com mecânicas de parry e tudo mais. Advanced Adventure tem um visual lindo até para os dias de hoje, apresentando modelos em 2D muito fluidos e belos cenários. A jogabilidade das batalhas contra o chefe é o ponto alto lá dos jogos e é triste pensar que nunca mais tivemos um jogo nesse esquema. E uma outra notícia, achamos que o criador de Kinnikuman revela que interrompeu a série por causa de Dragon Ball. Takashi Shimada, co-criador de Kinnikuman e membro da dupla Yude Tamago, revelou que o sucesso de Dragon Ball o levou a interromper o mangá original em 1987. Em entrevista ao jornal Osaka Nichi, Shimada explicou que precisou pausar a série devido a problemas nas costas. Antes do hiato, Kinnikuman era o mangá mais popular da Shonen Jump. No entanto, quando voltou, Dragon Ball já o havia superado em popularidade. Shimada notou que Dragon Ball de Akira Toriyama incorporava elementos de Kinnikuman, como torneios, e decidiu encerrar sua série. Ele foi influenciado pela ideia de que se não fosse o número 1, não poderia ser um artista de mangá, uma filosofia inspirada em Osamu Tezuka, criador de Astro Boy e Dororo. Shimada criou novas histórias, mas elas não tiveram o mesmo sucesso. Em 2011, após anos fora da Shonen Jump, Kinnikuman foi retornado lá na plataforma Showplay News, e Shimada ficou emocionado ao perceber que ainda tinha o apoio dos fãs. E aí, Gui, gostou bem essas notícias do mundo de Dragon Ball? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa seu like aqui nesse vídeo, que nos ajuda bastante, beleza, Geek? E também, Geek, na seção de comentários, deixe um comentário, uma teoria, uma sugestão de vídeo, pois aqui no nosso canal é Geek, os seus comentários são sempre lidos, são sempre curtidos e sempre considerados, beleza, Geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano Soares do canal Geek, e te vejo no próximo vídeo, beleza, Geek? Valeu!